ao nosso 16º tema, né? Nós que estamos passando aí por toda a temática que o Opus Dei colocou no seu site, né? São 36 temáticas, chamada ali de síntese da fé. Nós agradecemos aqui a prelazia do Opus Dei por nos brindar com tamanho conhecimento, com tamanha riqueza, e hoje nós chegamos no 16º tema, que é a constituição hierárquica da Igreja. E para tanto nós pedimos então a intercessão, a intervenção de São José Maria Escrivá, né? Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de vos servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E logo de início, o texto, escrito por Miguel de Sales, afirma o seguinte, eu quero começar com essa colocação. A sociedade estruturada é sociedade estruturada porque entre os batizados há relações estáveis, em que uns têm a missão de guiar os outros. Assim como o pastor guia e cuida do rebanho, levando a lugares seguros onde se possa alimentar de boa pastagem, segundo a imagem bíblica, assim Cristo pede àqueles que designou pastores da Igreja que façam o mesmo. Vejam, na sabedoria de Cristo, na constituição da sua Igreja, na formação da sua Igreja, tendo ali como cabeça o próprio apóstolo Pedro, nós vemos ali que essa estrutura hierárquica, não só estrutura hierárquica por uma questão histórica, né? Ou seja, viemos dos apóstolos, né? Somos uma igreja apostólica, mas também aqui uma estrutura hierárquica de divisão de funções. Justamente pensando de maneira humana, justamente por tamanho, pelo seu tamanho, pela sua estrutura, pela sua concepção enquanto católica, né? Enquanto espalhada pelo mundo inteiro. E toda essa hierarquia, toda essa estrutura, vamos dizer assim, ela se reflete na própria estrutura do ser cristão, né? Se a gente pensar assim, olha, a gente nasce, é batizado, aí nós fazemos a primeira Eucaristia, né? Recebemos depois a confirmação, temos como auxílio ao longo da caminhada a confissão, a unção dos enfermos, e temos como vocação o matrimônio, temos como vocação a vida consagrada. Vejam, há uma estrutura ali dos próprios sacramentos também para a nossa vida. E aí o texto afirma o seguinte, ó, os mesmos sacramentos que compõem a Igreja são os que a estruturam para ser o sacramento universal da salvação da terra. Concretamente, diz o texto, por meio do sacramento do batismo, confirmação e ordem, os fiéis participam da missão sacerdotal de Cristo. E qual que é aqui a grande missão sacerdotal de Cristo? A missão sacerdotal de Cristo ali é a salvação. Não, olhar para a hierarquia da Igreja, isso é importante, não significa que uns sejam mais que os outros, porque pelo batismo somos iguais, né? Pelo batismo somos filhos de Deus, e pelo batismo eu sou chamado, você é chamado a realmente a ser missionário, né? A levar os homens, levar a sociedade, levar ao mundo Deus, né? Fazer presente a presença de Deus. E essa missão não vem do nosso bispo, essa missão não vem do nosso pároco, lá do nosso sacerdote, nem do Papa.
Essa missão vem diretamente de Deus. Ou seja, eu não preciso da autorização do bispo para ser missionário, né? Eu não preciso da autorização do meu pároco para ser missionário. Porque como batizado, eu sou meio que obrigado, né? Mas eu não gosto desse termo. Vamos colocar, eu sou convocado, eu sou chamado a ser apóstolo, né? A ser missionário, a realmente levar o Cristo presente na vida dos outros. E para que seja realizada, é necessária a graça. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho eu me reconheço fraco. Então essa graça, aí sim, ela é dada por Deus, aí sim, ela é concedida pela igreja através dos sacramentos. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Está lá no Evangelho de João. Então é necessário assim que alguns, ou seja, que a hierarquia aqui torne Cristo sacramentalmente presente para você, para mim. Senão, do contrário, não teria por que ter igreja. Uns são chamados para ser sacerdote, outros são chamados para ser marido, ser esposa, outros são chamados para ter uma vida casta, ou seja, para não casar. E esses que são chamados para ser sacerdote da igreja são justamente aqueles que vão nos liberar, vão nos conceder, por intermédio, vamos dizer assim, do seu poder sacramental, que é a ordem, a graça de Deus nas nossas vidas. Quando o padre administra a confissão, quando nós comungamos, quando nós doentes recebemos a unção dos enfermos, quando nós somos confirmados pelo nosso bispo, através do crisma. Vejam então que essa hierarquia que existe na igreja é uma hierarquia para estruturar e para separar, no bom termo aqui, aqueles que vão nos ser o elo da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus são os sacramentos. Né? Qual é a porta do céu? A porta do céu é a confissão, a porta do céu é o batismo, a porta do céu é a Eucaristia. Mas todos possuem a missão de fazer presente de Deus na terra, porque eu sou igual ao meu bispo, o bispo é igual ao meu sacerdote, né, igual ao padre, e o padre é igual eu, dizendo de outra maneira, perante Deus somos iguais, uns serão cobrados a mais, outros serão cobrados de maneiras diferentes, devido à sua função. Porém, todos serão cobrados, né? Porém, todos aqui terão que responder diante de Deus o que fez com seus talentos, o que fez com sua vida, o que fez com sua missão de realmente levar o Cristo para o mundo. E isso inicia através do Romano Pontífice. Quem é o Romano Pontífice? O Romano Pontífice aqui é o Bispo de Roma. E justamente por ser o Bispo de Roma, automaticamente ele é o Papa da Igreja. Percebe? Ele não é Bispo da Igreja. Ele não é Bispo do mundo. Ele é Bispo da Catedral de Roma, logo sendo Bispo de Roma, ele é Bispo, ele é Papa da Igreja Católica Apostólica Romana por inteiro. E ele será então a grande rocha, a grande estrutura, a grande base por qual depois a igreja se sustenta. Olha o que fala o texto. São Pedro acaba sendo então, na figura do nosso bispo de Roma, o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade da igreja. Por quê? Porque ele é para sempre e ele é ao mesmo tempo ele nos dá uma visibilidade da unidade da igreja. Então assim, eu pego o meu bispo aqui da minha diocese, o bispo da sua diocese, o bispo da sua diocese. Quando eu olho então para o grande sumo pontífice, né, quando eu olho para o Papa, eu vejo ali a unidade da igreja. Ali está toda a Igreja Católica. Todos os seus bispos.
todos os seus sacerdotes, todos os seus diáconos, todos aqueles que têm vida consagrada, todos aqueles que são filhos de Deus. Todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual que é a grande missão ali? A missão do bispo, a missão do Papa é fazer o que Jesus pediu. Cristo deu aos apóstolos, São Pedro, a tarefa de presidir o colégio apostólico e confirmar os seus irmãos na fé. Quando Jesus diz, tu serás pedra e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, né? Tu será ali a cabeça. Estou dizendo o seguinte, olha, pega esses 12 apóstolos aqui e você vai mandar. Você vai organizar. Porque senão cada um poderia fundar a sua igreja. Né? Poderia haver aqui uma separação, mas não. É através de Pedro, dessa unidade que é vivificada pelo Espírito Santo que se forma a igreja. Olha a sabedoria de Cristo para conosco. Existe depois, quando a gente pega lá o Novo Testamento, uma discussão se a igreja é de Paulo, se a igreja é de Pedro, mas a igreja é de Cristo. O Papa aqui é um prestador de serviço da igreja de Deus, né? Da igreja de Cristo. É essa a função do Papa. O Papa não é dono da igreja. Ele está emprestando naquele momento, naqueles anos, a sua vida, o seu sacerdócio, o seu ministério, para dar visibilidade à estrutura hierárquica e, consequentemente, visibilidade à apostolicidade da nossa igreja. E ao mesmo tempo que o Papa, então, sendo lá o bispo de Roma, ele acaba se tornando, então, o grande bispo, vamos dizer assim, da Igreja Católica Apostólica Romana, todas as igrejas particulares também possuem o seu bispado, possuem a sua apostolicidade, possuem a unidade com o próprio Papa. Imagine o seguinte, olha, nós temos 12 apóstolos. Um deles será o líder do grupo, Pedro. Pedro é diferente de Mateus, é diferente de André, é diferente de Tiago, é diferente de João, é diferente de Tomé? Não. Todos foram chamados para ser os 12 discípulos. Todos estavam na instituição da Eucaristia. Todos estavam na vinda do Espírito Santo. Mas Cristo, na sua sabedoria, deixa Pedro como aquele que vai reunir, porque do contrário, cada um poderia ter criado a sua própria igreja. E quando eu olho hoje, 2023, para a Igreja Católica, eu vejo que o meu bispo da diocese se relaciona com o bispo de Roma. Que o bispo da diocese Y se relaciona com o bispo de Roma, aquilo que a gente pode chamar aqui de igrejas particulares, que estão unidos à Igreja de Roma. Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana. E se esse bispo não está de acordo com o Papa, ele está fora do colegiado papal, né? Do colegiado do bispado. Não está em comunhão com a Santa Igreja, que está então como estrutura, como base, como grande pedra na cidade de Roma. Então o Papa acaba sendo esse líder de bispos e também acaba sendo automaticamente pastor de toda a igreja, sobre a qual tem por instituição divina a plena potestade, suprema, imediata e universal. Ou seja, é como se eu dissesse assim, ó, o Papa possui poder. E este poder papal tem um limite interno. Sabe por quê? Porque o Papa, ele está dentro e não acima da Igreja de Cristo. Vejam, ele está subordinado à lei divina e à lei natural, como você, como eu. Ele não pode fazer o que ele quer, né? Ele não pode decidir o que ele quer sobre ética, moral. Né? O Papa Francisco, há um tempo atrás, um documento muito importante, muito interessante,
que me fugiu o título agora, mas acho que é uma encíclica dele, ou é um documento sobre a família, não lembro. Ele fala assim, mesmo que eu queira, eu não posso. Porque foi Cristo que instituiu, foi Cristo que quis assim. Então, vejam, eu sou igual a você. Eu sou obrigado a aceitar algo que Deus me pede. Porque a igreja não é minha. E aí vem toda a diferença com nossos irmãos separados. Por que existem, então, tantas denominações protestantes? Porque cada um vai, então, não aos olhos de Deus, mas aos olhos da sua interpretação, construir o seu, vamos dizer assim, o seu leque de dogmas, conceitos, valores. Este Papa, esse bispo romano, acaba, então, tendo, de maneira particular, um poder limitado pelo próprio poder de Deus, pelo próprio poder de Cristo, pela própria ação do Espírito Santo, que é maior que ele, e que todos nós, consequentemente, né? Em alguns casos, diz o texto, esta assistência do Espírito garante que as intervenções do magistério não contenham erros, razão pela qual se costuma dizer que em tais casos o magistério participa da mesma infalibilidade que o Senhor prometeu à sua igreja. O que significa isso? Significa que o Papa não erra quando nós estamos ali falando sobre conceitos, valores e dogmas de fé e de moral. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo está nele. O colegiado do bispado está unido a ele. E aí continua. Cumpri-la leva o católico a cultivar uma intensa oração e intercessão por ele. Então nós temos que rezar por esse Papa. Eu não gosto dele, mas a questão não é gostar ou não. Não é o seu gosto que vale. Não é o seu desejo individual que vale para com o Papa. É o Papa que Deus escolheu. E ter essa clareza para nós, ter essa certeza para nós, entender que isso é um mistério, entender que a escolha dele tem sim intervenção divina, tem ação do Espírito Santo. É importante para nós cultivarmos, então, um espírito de oração para com a igreja. Para que o Espírito Santo possa conceder sabedoria ao nosso Papa, que o Espírito Santo possa conceder a graça de estar à frente da Igreja de Cristo. Vejam, a unidade com o Papa os levará, então, a evitar falar negativamente em público sobre o Romano Pontífice ou diminuir a sua confiança nele, mesmo nos casos em que não compartilham algum critério pessoal concreto. Porque aí nós temos que separar o Papa que fala, que dá uma opinião e que às vezes volta atrás, que às vezes reconhece, faz um meia-culpa, e o Papa que está falando em nome da igreja, o Papa que está falando ali numa discussão sobre fé, sobre moral, por exemplo. E nós, enquanto católicos, devemos acolher, seja o erro, seja o acerto, deste homem escolhido por Deus para guiar a nossa igreja. Por isso que é muito feio quando a gente vê católico criticando, defamando o nosso líder, Difamando aquele que foi escolhido, se nós temos fé nisso, claro, pela ação do Espírito Santo. E aí, dando suporte ao nosso Romano Pontífice, nós vamos ter então os bispos. Quem são os bispos? Os bispos são aqueles que cuidam, que pastoreiam a igreja particular, que é formado por suas paróquias, que é formado pelos sacerdotes, que é formado pelo povo de Deus. Por isso que a nossa igreja ela é apostólica, porque ela tem então uma ligação direta com os apóstolos que Cristo edifica através de Pedro. E essa igreja que é apostólica, porque Cristo então edificou sobre os apóstolos, também é uma igreja que vai testemunhar a ressurreição, que acaba sendo o fundamento da nossa igreja. Por que você vai na igreja? Porque você acredita que Cristo ressuscitou.
que ele deixou para fazer em sua memória o corpo e o sangue dele, que é através do santo sacrifício que a gente chama de Santa Missa. O fazer isso em minha memória está ali. Né? Repetir o gesto. É isso que Jesus está falando. E se eu creio na Eucaristia, se eu creio nos sacramentos, não tem como, óbvio, né? É um contrassenso eu dizer isso, não tem como eu não acreditar na própria ressurreição. E é esse bispo, com a ajuda do Espírito Santo, que vai então guiar, que vai então ensinar, transmitir a fé católica, através da sua comunidade, porque o bispo possui então o depósito da fé dos apóstolos. Depósito da fé do quê? Do próprio Cristo, que depositou sua fé nos 12. Né? Porque se eu escolho esse, eu escolho esse, eu escolho esse, eu escolho esse, o que eu estou dizendo? Que eu confio neste, que eu confio neste, que eu confio neste, que eu confio neste. Ou seja, Cristo depositou suas fichas sobre os apóstolos para que nós, olhando a vida desses apóstolos, também possamos depositar todas as nossas fichas na Igreja de Cristo. Então ela possui essa apostolicidade porque ela tem essa confiança de Cristo para com nós. E também ela é apostólica por sua estrutura. Na medida então que ela é instruída, na medida em que ela é santificada, na medida que ela é governada. E como acontece isso, Mateus? Acontece isso através de um processo que a gente chama de sucessão apostólica, que é transmitida através do sacramento da ordem. Ninguém vira bispo, né? A pessoa faz um processo para se tornar bispo. Ninguém escolhe ser bispo, ninguém faz concurso para ser bispo. Ele é escolhido, é depositado as fichas nele. E nós precisamos muito claramente, eu sei o quanto é difícil, porque nós infelizmente olhamos muito humanamente para as coisas terrenas, quando na verdade nós deveríamos olhar para as coisas terrenas com uma visão muito mais celestial do que nós hoje temos esse olhar, né? Isso é um treino. Isso tem que ser buscado, né? Existe uma pedagogia de encontrar a graça de Deus na vida e a busca dessa pedagogia está diariamente. Buscar e perceber Deus agindo em nós como age pela igreja. E age através da igreja quando ele escolhe fulano, quando ele escolhe ciclano para ser o bispo dessa ou daquela diocese. Então o meu padre, o meu bispo, o seu bispo, ou seja, os bispos do mundo inteiro, eles possuem então uma missão muito maior que nossa, se é que a gente pode dizer assim. Porque eles têm que ensinar, eles têm que santificar e eles têm que governar. Como que um bispo ensina? Testemunhando a fé que Cristo entregou para os seus. Como que ele santifica? Ele santifica no ministério da palavra. Ele santifica nos sacramentos. Né? Quando você celebra uma missa, você está santificando o mundo, está melhorando o mundo, está elevando o mundo. Quando você absolve alguém, você está colocando essa pessoa no céu automaticamente, pelo tempo que ela estiver em estado de graça, claro. E claro, esse bispo também governa, porque ele gera, ele cuida, né? Ele administra, vamos usar esse termo mais humanamente falando, né? Então a hierarquia ela é composta pelos ministros sagrados, bispos, presbíteros e diáconos. O ministério da igreja tem uma dimensão colegial, ou seja, é um colegiado, é um grupo, ou seja, ocorre uma união de membros que vai desde o Papa até você. Lembrando que o Papa é tão chamado à santidade quanto você é chamado para a santidade. O Papa é tão chamado para o apostolado quanto você é chamado para o apostolado. Porque, lembre-se, a igreja possui uma hierarquia, porém, diante de Deus, nós nos apresentamos por completo. Eu vou fazer aqui uma figuração, mas não vai ter a fila ali dos bispos, os bispos vão antes da gente para o julgamento. Somos
iguais enquanto criatura amada de Deus, e Deus ama tanto um bispo como ama você. Deus ama tanto o Papa como ama eu. Você concorda? Deus não... Acreditamos, né? Deus não difere amor. Deus ama a todos na sua particularidade, na sua constância. Cabe então ao bispo o ministério como membro do colégio episcopal, que sucede ao colégio apostólico, em união com seu líder, que é o Papa, participando com ele e os outros bispos na solicitude pela Igreja Universal. A igreja particular lhe foi confiada. O que ele faz com a igreja particular, que é a sua diocese? Ele governa em nome de Cristo, com a autoridade que recebeu, com o poder ordinário próprio e imediato, em comunhão com toda a igreja e com o Santo Padre, claro. Tanto é que o bispo consagra a pessoa, o diácono, a sacerdote. Não sei como que é em algumas dioceses, mas tem dioceses que, diante de grandes pecados, né, de grandes histórias de pecado, é o bispo que intervém, né, é o bispo que acolhe. Porque ele é autoridade, ele é uma representação dos 12 apóstolos lá de Jerusalém. E ao lado dessa igreja particular que é governada pelos bispos, você tem dentro dessa igreja particular os presbíteros. Porque não dá para a gente ter milhares e milhares de bispos. Foi então que existiu, antes do bispado, claro, o sacerdócio, que a gente chama aqui de presbiterato, que é o presbitério, que é o padre. Traduzindo aqui, é o padre. Por que é o padre, então? Porque o padre acaba sendo, então, o grande sacerdócio. A Eucaristia que o padre celebra é a mesma Eucaristia que o bispo celebra. Só que esse processo adveio do diaconato. E quem é o diaconato aqui? É aquele que presta um serviço para a igreja. É como se fosse um processo para se tornar sacerdote. Ah, Mateus, o diácono precisa virar sacerdote? Não necessariamente. Nós temos vários diáconos consagrados que constituem família, que são pais de família, que trabalham na sociedade e auxiliam, prestam serviço à Igreja de Cristo, tamanho a sua magnitude, a sua complexidade, o monte de paróquia, o monte de comunidade que cada paróquia possui. São prestadores de serviço. Só que entre o diácono e o presbítero, ou seja, entre o diácono e o padre é aquele que está mais próximo do bispo, justamente na missão confiada de fazer esse pastoreio, de levar a palavra de Deus, de levar a Santa Eucaristia. E aí você já vai começar a querer me fazer uma pergunta que é clássica, ainda mais na sociedade em que nós estamos vivendo, que é o seguinte: por que só homens são sacerdotes? Por que não existe sacerdote mulher? E foi aí que veio a fala do Papa, que esse assunto de mulher ser padre ou não, e assim por diante, até mesmo sobre casamento de sacerdotes e tudo mais, o Papa, nesse documento, fala: é maior do que eu. Não sou eu que decido, mas é Cristo que decide. E a Igreja entende ao longo da sua história, através da revelação divina, tá? Que somente o homem pode estar próximo desta forma ordinária, ou seja, nesta forma gerencial, nessa forma sacramental, que é o sacramento da ordem. Uma mulher pode ajudar a igreja de inúmeras maneiras diferentes, e às vezes muito mais com bispo, às vezes muito mais com sacerdote, muito mais com diácono. Uma mulher não precisa estar atrás de um altar para ser maior que um padre. Eu não preciso estar atrás de um altar para ser maior que um padre. Você também não. Eu sou maior que um sacerdote quando eu ajo como cristão. Quando eu faço o que tem que ser feito. E todos são chamados a isso. Todos são chamados para serem grandes cristãos. Grandes santos na terra.
Então a igreja sempre se sentiu ligada à vontade de Cristo, que escolheu como apóstolo apenas os homens. Ele, por exemplo, ele poderia muito bem ter escolhido sua Mãe Santíssima. Não poderia? Ela que esteve em toda a vida, na vida dele, né? E ele não chama. Ele não poderia, por exemplo, ter deixado a governança, né? A ponte. Cristo não poderia ter falado: mulher, tu serás a rocha e sobre você, sobre seu seio virginal, constituirei a minha igreja? Poderia. Mas na sabedoria de Deus, que a gente não tem nem concepção do que possa ser, ele entregou algo muito maior, né? Ele entregou a pureza, ele entregou a perfeição, ele entregou a maternidade divina para Maria. Se eu olhar o Padre e a maternidade divina, meu Deus, quem é maior? Quando a gente escuta a igreja machista, eu dou risada. Sabe por quê? Porque a igreja é tão machista que a gente venera uma mulher, né? Que a gente pede a intercessão de uma mulher. Que diariamente um grande sacerdote reza o Santo Terço. O que é o Santo Terço? Meditação da vida de Cristo aos olhos de sua mãe Maria. Percebe? A igreja é tão machista, que tem inúmeras igrejas com nomenclaturas de mulher. A igreja é tão machista, que tem inúmeras santas. A igreja é tão machista, que eu acredito que não exista uma igreja que você não entra que tenha ali uma imagem feminina. Que machismo é esse? Que venera com tanto carinho, com tanto amor, uma mulher. E aqui entende o que eu estou querendo definir como veneração. Veneração é olhar Maria como exemplo a ser seguido, como aquela que entregou o seu tudo, né? Como aquela que fez o seu fiat completo. Isso é machismo? Querer se assemelhar a ela? Senhor, dai-me um coração igual ao coração de Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ou seja, onde que está ali o machismo, né? Às vezes falta nós também como católicos perceber as delicadezas que Deus coloca na nossa história, na nossa vida, na nossa estrutura enquanto igreja, para justamente responder para essas pessoas que não entendem e falam besteira por aí. E por que então, Mateus, que a igreja só escolhe sacerdotes, homens? Olha, porque Cristo escolheu 12 apóstolos. Por isso. Vejam, ele poderia também ter escolhido as mulheres que o acompanhavam em sua vida pública, algumas das quais eram muito fiéis e mais fortes do que alguns apóstolos até, mas não o fez. Quem estava diante da cruz? Os apóstolos? Não, né? Maria estava lá. Madalena estava lá. Por que elas não foram chamadas para ser apóstolas? Porque Cristo compreendeu, e não somos nós que estamos dizendo isso, é a Sagrada Escritura que está dizendo isso, que a igreja iria ser formada, então, por esses 12 homens imperfeitos. Olha que interessante. São Paulo VI e João Paulo II, depois de ter estudado o assunto, reconheceram que a igreja não tem, olha o termo que eu vou usar aqui, o poder de admitir mulheres ao sacerdócio ministerial. Em 94, o Papa João Paulo II, agora santo, afirmou que esse tema é um ensinamento definitivo da igreja, que não é mais passível de revisão. No ano seguinte, a Congregação para a Doutrina da Fé afirmou que era um ensinamento que usufrui da infalibilidade que Deus prometeu à sua igreja no seu magistério ordinário e universal, ou seja, nunca, em hipótese alguma, a igreja aceitará no sentido de conceder a ordem a uma mulher. Porque essa decisão é maior do que a própria igreja. Porque a igreja olha para o que Jesus escolheu e Jesus escolheu ali 12 homens. Ponto final, próxima página. Vejam então, constrói-se assim
a hierarquia da nossa igreja, formada então por nós, né, o povo que está mais à frente, está na linha de batalha, vamos dizer assim, que temos que testemunhar com a nossa vida a nossa missão apostólica, os diáconos que prestam um serviço maravilhoso à igreja, né, o diácono pode celebrar o matrimônio, o diácono pode levar a unção dos enfermos, o diácono pode celebrar sem participar da consagração, né? O diácono pode fazer a celebração da palavra, mas o diácono não pode em nenhum momento agir em pessoa de Cristo, em persona Christi. O diácono não tem aqui a graça de trazer Cristo à terra. O diácono não tem aqui a graça de perdoar os pecados, porque tudo que perdoares aqui será perdoado no céu, e tudo que não perdoares aqui não será perdoado no céu. Quem fará esse processo, então? O sacerdote, que diferentemente do diácono, então, acaba tendo um poder gratificante, né, de colocar a graça no mundo através da Eucaristia, através ali da confissão, através da celebração da confissão. E o bispo torna-se então o sucessor direto dos apóstolos, formando o colegiado apostólico, que coloca na figura do Papa a pedra, né? Ou seja, a síntese, o resumo desse colegiado, o resumo desse bispado. Que Deus possa nos conceder essa graça de perceber e entender que cada um